todos, meu nome é Gustavo, eu sou membro do NEP Chico Xavier, aqui da cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, e eu venho trazer hoje uma reflexão a respeito do capítulo 15 do Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo intitulado de Espírita, Instruí-vos. Bom, inicialmente eu faço a leitura trazida pelo texto por Emmanuel e após passamos algumas reflexões sobre a lição trazida. Bom, o Livro da Esperança, ele traz um trecho do Evangelho de João, nesse caso aqui do capítulo 15, e após ele traz um trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Bom, no Evangelho de João, capítulo 14, 26, nós temos uma passagem, uma palavra de Jesus, em que ele diz: "Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Na sequência, o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo: "Espírita, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo." Agora passaremos à leitura trazida por Emmanuel, as reflexões trazidas por Emmanuel. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade, e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos de balde se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Limpeza e educação do pensamento. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer, a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana,
nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Bom, realizada essa leitura inicial, nós vemos que, pelo o próprio título, nós temos um chamado, né? O Espírito de verdade nos conclama, nos convida, e ele fala: espíritas, instruí-vos. E o termo instruir, a expressão, a palavra, se nós verificarmos no nosso dicionário, nós verificamos que ela se refere ao ato de se erguer, levantar, preparar, ensinar. E nós vemos o que na cultura judaica é um ato típico e muito importante no judaísmo, a subida, né? Ou seja, o ato de se elevar, o ato de buscar o alto, de buscar estar mais próximo do Criador. E ainda, o termo instrução, ele também nos é visto como o esclarecer, como sinônimo, instruir, esclarecer, ou seja, a clareza, a luz, buscar o esclarecimento. E esclarecer, como sabemos, é o sinônimo do amanhecer, ou seja, o início da iluminação. O amanhecer é o sair das sombras, sair das trevas da ignorância. Então, nesse sentido, iluminando-se, o ser passa a poder caminhar com passos firmes na jornada evolutiva. Sabemos que os seres, nós, criados simples e ignorantes, buscamos pouco a pouco, com base no nosso esforço e na aquisição do conhecimento, ou seja, na instrução, a fim de atender o imperativo do Cristo no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, em que ele fala: brilhe a vossa luz. E aí, conquistando por meio da instrução, o esclarecimento, buscando a autoiluminação, concluiremos a obra da educação moral, a educação espiritual, que esta é o nosso objetivo na nossa jornada evolutiva. Então, nós temos esse chamado do Espírito de verdade nos conclamando a fazer o primeiro movimento que resultará a sairmos da inércia. Nós sabemos que quando se está inerte, se faz necessário para que se empreenda o movimento, que o início da ação, ele carece de nós um esforço maior, demanda de nós um verdadeiro esforço, muitas vezes hercúleo à primeira vista, mas depois disso começa meio que a se dispor de uma forma natural, de uma forma cadenciada, sequencial. E Emmanuel nos traz uma lição muito interessante no livro Pensamento e Vida, no capítulo chamado Instrução, em que ele nos diz o seguinte, que já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma dessas asas é o amor e a outra é a sabedoria. E como nós sabemos, pelo amor, Emmanuel diz, a criatura se ilumina, e na sabedoria, que começa com a aquisição do conhecimento, ou seja, com a instrução, com o ato de buscar o conhecimento, e ela se impele para o alto. E aí Emmanuel encerra dizendo que estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Então, neste capítulo chamado Instrução, do livro Pensamento e Vida, em que no prefácio o próprio Emmanuel fala que é na verdade, uma cartilha disponibilizada aos reencarnandos, né? Para que esses pudessem, para que esses pudessem tomar contato com esse ensinamento. E aqui, como no próprio prefácio Emmanuel nos fala, do livro Pensamento e Vida, lhe foi autorizado trazer estas linhas para que nós pudéssemos tomar contato com essas questões tão indispensáveis, no caso aqui da reflexão de hoje, a instrução.
e que deve partir da nossa vontade, e nós devemos construir o nosso conhecimento. Como nos ensina o Pai Celestial, desde o Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 11, a não comermos do fruto proibido, né? A forma figurada, né? Da árvore do conhecimento. A Torá nos elucida que o pecado ali, visto como o pecado original, né? Ele consistia em terem comido Adão e Eva, as figuras simbólicas, alegóricas, em terem comido de uma fruta, de um fruto em que eles não plantaram. Ou seja, nada contribuíram para o crescimento, para o desenvolvimento daquele fruto. E, na verdade, cada ser humano deve aspirar à própria sabedoria, mas ela tem que ser obtida pelo seu esforço próprio. Como nós sabemos, se faz necessário com que nós busquemos, avancemos adiante. Sabemos que muitos de nós somos beneficiados pela luz de irmãos da vanguarda, contudo, se faz necessário com que nós busquemos desenvolver e adquirir a autoiluminação, para que nós mesmos sejamos beneficiados por esse ato, por essa luz, bem como beneficiarmos os nossos irmãos, aqueles que conosco caminham, bem como os nossos irmãos da retaguarda. E acerca da instrução também, além do livro de Gênesis, nós verificamos também no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 2, em que nós temos essa outra orientação em que diz: eu vos dou uma boa doutrina, não abandoneis a minha instrução. Então, é importante nós refletirmos de que a instrução, desde os primórdios da humanidade aqui no nosso orbe, ela sempre foi concitada à questão de instruir-se, ao ato de instruir, ao ato de abandonar a ignorância, marchando na escala evolutiva rumo à autoiluminação, ao conhecimento, inclusive ao conhecimento, à questão edificante do ser, para que, tendo o esclarecimento, tendo o conhecimento, saibam mesmo diferenciar o bem do mal. E como na própria questão 780 do Livro dos Espíritos, em que, na maioria das vezes, o progresso moral ele segue após o progresso intelectual. Então, se faz necessário com que, como os próprios Espíritos mencionam, com a aquisição da instrução, que o Espírito ele comece a discernir o bem do mal, para que ele possa caminhar, dar prosseguimento na sua marcha evolutiva. Uma questão muito interessante também acerca da instrução, da qual é o ponto nevrálgico dessa reflexão. Nós verificamos no prefácio do livro Estude e Viva, outro livro também que o Estude e Viva, ou seja, ele nos convida para que nós estudemos, para que nós adquiramos a instrução necessária para que nós possamos viver. E ele menciona, Emmanuel, o seguinte, que efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. É forçoso, e forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. A luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Olha que coisa, né? Emmanuel, assim como o próprio Cristo, segue firme, a uma primeira vista pode parecer até uma fala mais dura, mas olha a firmeza dessa afirmação, né? A luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Ou seja, assim como nós nos beneficiamos da luz de nossos irmãos, que nos iluminam o nosso caminho, a nossa jornada,
também se faz necessário com que nós nos auto-iluminemos. Caso contrário, sem luz própria, não seguiremos firmes, pois a luz não nos será imposta, muito menos por osmose será transmitida. E Emmanuel arremata: quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então nós vemos que o ato da instrução, a aquisição do conhecimento, ela é um ato muito inerente, muito à natureza do próprio ser, à essência do espírito, que abandona a ignorância e caminha rumo ao progresso. Tanto é que o destaque desse mesmo texto, porque nós verificamos a mensagem do próprio Espírito de Verdade, em que ele fala: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Nós verificamos, inclusive, que esta fala, apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, na verdade ela se encontra em sua íntegra também no Livro dos Médiuns, e que lá menciona o seguinte, que todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Ou seja, é a instrução, é a aquisição dessa força do conhecimento, do esclarecimento, que nos fará abandonarmos esta ignorância que ainda nos acomete, estas sombras, essas trevas na qual ainda portamos conosco em razão do estágio imperfeito no qual nos encontramos. E relembremos que Emmanuel nos diz que estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da evolução. Então, Emmanuel quer nos dizer que o amor sem a instrução é como o poço que mata a sede, mas não ensina o caminho. E Emmanuel diz mais: a inteligência sem o amor é como a placa que mostra o caminho, mas não mata a sede. O viajante precisa da placa, que ensina o caminho, assim como precisa do poço, para matar a sede do cansaço da viagem. E todos temos necessidade de instrução e de amor. Por isso que Emmanuel nos diz, no próprio texto aqui trazido, que imperioso tratar as fontes, as águas da fonte, mas é necessária a limpeza do nascedouro, ou seja, o nosso íntimo, o íntimo do nosso ser, nossa essência espiritual, agregando tesouros da alma, no caso aqui por meio da instrução. E Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que limpeza e educação do pensamento. Isso nos remete àquela advertência do próprio Cristo: vigiai, orai. E também o seguinte, porque, como trazido no próprio livro Pensamento e Vida, porque o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E outra questão muito interessante em que Emmanuel nos traz nesse texto, que a educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo, ou seja, pacifiquemos o nosso raciocínio, assolado pela ignorância, buscando instruí-lo. Busquemos edificar os lares com a instrução moral, aquela que nos esclarece e afasta de nós os vícios do pensamento. Combatamos as doenças do corpo também, mas também as doenças da alma, que surgem das nossas crises agudas de ignorância. E finaliza o sublime mentor. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espíritas, instruí-vos. E assim, por meio dessa terceira revelação, por meio do Consolador prometido, do Espírito de Verdade, materializada na codificação da doutrina espírita, temos a chave para iniciar a instrução rumo à ascensão moral na escalada evolutiva. E aí, o capítulo final do livro
Pensamento e Vida nos traz que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz. Meus amigos, essa é a reflexão que eu trouxe hoje, e muita paz a todos, e que o Mestre Jesus nos ampare sempre.